Pessoal, vamos lá dar continuidade à aula, às aulas de distúrbios hidroeletrolíticos agora com hipernatremia. Nós já vimos sobre hiponatremia. Então, a hipernatremia ela é classificada como quando você tem um valor acima de 145 mEq por litro. Só que esse valor não chega de cara para você na unidade de pronto atendimento. Você necessita fazer uma abordagem clínica inicial para depois você pensar em solicitar um laboratório que possa sugerir uma hipernatremia. Então, quadro clínico sugestivo mais laboratório me indicam que esse paciente tem hipernatremia. Logo, eu tenho que fazer conduta emergencial em pacientes que têm um sódio muito elevado. Então, qual seria o quadro clínico? Eu coloquei eles em um mnemônico, porque são sintomas e sinais inespecíficos. Mas eu gosto de lembrar com a palavra telha e um i no final. Telhai, tremor, espasmo muscular, letargia, hiperreflexia, ataxia e irritabilidade. A letargia, apesar de ser um pouquinho mais grave, ela é mais presente em pacientes que têm o sódio muito mais elevado. Vamos lá. Diagnosticamos para fazer a conduta emergencial. A gente tem que, antes de ir, de fato, para a prescrição, a gente tem que classificar esse paciente em hipovolêmico, euvolêmico e hipervolêmico. Diferentemente da hiponatremia, que eu faria isso no paciente que ele já estaria, vamos dizer, eu já teria feito a conduta emergencial, aqui eu necessito classificar ele em hipo, eu e hipervolêmico para fazer a conduta emergencial. Como é que eu diferencio um paciente na prática em hiper, hipo e euvolêmico? Eu olho para a hemodinâmica dele. Se ele tiver com taquicardia, se ele tem o paciente hipovolêmico, ele tem taquicardia e hipotensão. Desculpa, se o paciente está com hipotensão, está com taquicardia, eu digo que ele está instável hemodinamicamente, ele tende à hipovolemia. Se esse paciente não tem nenhum critério que demonstre instabilidade hemodinâmica, ele é euvolêmico. Se esse paciente tem congestão pulmonar, turbescência jugular, ele tem algum edema, tem ascite, tem edema de membros inferiores, tem hipertensão, ele tende à hipervolemia. Então, na prática, eu consigo diferenciar. Veio sódio elevado, classifico a volemia dele. Bem, como é que a gente tem que entender como é que isso funciona para poder entender a conduta, para ficar mais fácil de lembrar. Como é que a gente tem um sódio elevado? A gente só pode ter sódio elevado quando eu tenho menos água do que sódio. Concordas? Por quê? Toda vez que o sódio vem, como é que o sódio é dosado? Ele é dosado pelo volume a qual ele se distribui. Ele não é diluído em água, então para eu ter um sódio elevado, eu tenho que ter sempre menos água e sempre tem que ter mais sódio. Então, proporcionalmente, eu tenho mais sódio do que água. Então, se o paciente perder água e ele tiver com hipernatremia, ele então perdeu água e esse sódio que pode ter ficado normal se diluiu e aí deu um quadro de hipernatremia. Essa primeira representação aqui é de paciente euvolêmico. São aqueles pacientes em que você tem alteração da volemia, mas você não tem repercussão clínica. Por isso que ele é dito euvolêmico. O corpo ainda consegue suprir, vamos dizer, essa diminuição de água. Então, olha, ele perdeu um pouquinho de água, o sódio não foi alterado, e aí esse sódio que sobrou diluiu nessa água aqui que diminuiu. Logo, deu um quadro de hipernatremia. Aqui é um paciente com hipernatremia hipervolêmica. Esse paciente tem muita água, mas opa, não era para ele estar aí com hiponatremia, só que ele tem muito sódio, muito sódio. O nosso corpo consegue aguentar até tanto de água e ele consegue aguentar mais sódio do que água. Então chega um ponto que o corpo já tem o máximo de água que deveria aguentar. Então, por isso que está gerando repercussão clínica e o corpo está tendo muito mais sódio. Então, ele tem muito mais sódio que água. Então, esse paciente com hipernatremia hipervolêmica, ele tem realmente sódio corporal aumentado e ele tem água em excesso. E o paciente com hipovolemia, ele perdeu o volume, por isso que é hipovolêmico. Então, ele perdeu o volume, só que ele perdeu também o quê? Sódio.
Só que ele perdeu muito mais água do que sódio. Então aqui o sódio corporal total está diminuído e a volemia também. Na euvolêmica, o sódio está normal, só que a volemia está um pouquinho diminuída, ao ponto de não gerar repercussão clínica. Então, a partir disso, a gente pode entender que um paciente com euvolemia, a gente pode fazer o quê? Diluir. A gente não precisa dar sódio para ele, que o sódio está normal, nem tentar retirar esse sódio. A gente só tem que dar um volume suficiente para que ele possa diluir esse sódio que se encontra no valor normal. O paciente com hipovolemia, as referências dizem que você pode diluir, porque você tem muito sódio, e isso pode ser prejudicial. Lembra lá do edema cerebral. Um paciente com hipernatremia, ele tem hipertonicidade, ele traz a água de dentro da célula para fora, ele pode gerar edema cerebral e isso é grave. Só que, pensa bem comigo, um paciente com hipervolemia, ele já não está gerando repercussão clínica, edema, turbescência jugular, congestão pulmonar, isso também é considerado, vamos dizer, relativamente grave. Então, em vez de você diluir, você pode aumentar a excreção de sódio e de água. Então, ele vai perder tanto volume quanto sódio. E depois você tenta diluir, porque relativamente, se você tirar água e sódio, ele vai chegar num ponto em que ele vai controlar o nível de água e o sódio também. Aí você vai fazer só o que? Apenas diluir. E a hipovolêmica? Você pode dar sódio e você pode dar também o quê? Volume. Então, olha aqui, não é uma hipernatremia? E por que você está fazendo sódio? Porque na hipovolêmica o sódio está diminuído e a água também. Então aqui não é errado você fornecer sódio e fornecer água, mas de qualquer maneira você tem que apenas hidratar. Então sempre atentar para o risco de edema cerebral. Por isso que eu tenho que fazer a correção emergencial o mais rápido possível por conta desse risco que já está aumentado em pacientes com hipernatremia. E tomar cuidado na hora de corrigir, porque eu posso aumentar a hipertonicidade e gerar o edema. Então, paciente com hipovolemia, lembra, eu preciso apenas aumentar o volume. E aí também não tem problema de fornecer sódio, porque o sódio dele está diminuído. A euvolêmica e tem a hipervolêmica. Então, o que é que eu faço numa hipovolêmica? Dou soro fisiológico 0,9% EV. O soro fisiológico a 0,9%, ele é uma solução que a gente diz que é isotônica. Então, ele não é capaz de gerar, vamos dizer, hipotonicidade nem hipertonicidade. Ele é uma solução isotônica. Então, ele é ótimo para hidratar. Já que o paciente está hipovolêmico, você então tem que hidratar ele. Mas eu poderia fornecer sódio? Até que tu pode. E não é à toa que o soro fisiológico contém sódio. Mas o objetivo aqui primeiro é dar volume para ele, para que ele não possa regredir mais ainda a hemodinâmica dele. Então, hidrata primeiro, soro fisiológico 0,9% EV, faz 20 ml por quilo em 30 minutos. Depois dos 30 minutos, reavalia a estabilidade dele, se ele está estável hemodinamicamente. O euvolêmico, tu não precisa fazer essa conduta com soro fisiológico. Por quê? O euvolêmico ele só precisa de um volume a mais para diluir aquele sódio que está normal dele. Então, tu pode fazer com soluções hipotônicas. O soro fisiológico 0,45%, ele é hipotônico, diferente do 0,9%, que é isotônico. O que é que o hipotônico vai fazer? Ele vai só diluir aquilo que já está presente. Ele tem pouquíssimo sódio, então ele não é capaz de aumentar. Ele só é capaz de gerar muito volume para esse paciente. E o soro glicosado a 5%? O soro glicosado, ele é isotônico, mas ele também é uma conduta que você pode adotar aqui no euvolêmico. Ele tem 0 de sódio. Apesar de ele ser isotônico, ele é 0 de sódio. Então, você pode utilizar o soro glicosado a 5% em pacientes euvolêmicos. O paciente hipervolêmico, a princípio, a gente pensa num diurético, que vem de cara a furosemida. Por quê? Você quer retirar sódio e água. Essa é a tua, vamos dizer, conduta emergencial no hipervolêmico. Dá furosemida, faz 2 ampolas EV em bolos. E depois disso, lembra que essa durabilidade aí é de 1 hora. Após 1 hora, tu pode reavaliar ele e entender se ele está com estabilidade ou não. Então, depois de 30 minutos reavaliou, está com estabilidade hemodinâmica?
Furosemida, depois de 1 hora, está com estabilidade hemodinâmica? Se está, então ele se tornou um paciente euvolêmico, tu tem que partir para essa conduta aqui. Soro fisiológico 0,45% ou glicosado a 5%. Não tem 0,45%. Tu faz o quê? Pega 250 ml de soro fisiológico 0,9% mais 250 ml de soro glicosado. O soro glicosado não tem nada de sódio, então os 250 a mais que tu vai dar vai cortar pela metade o soro fisiológico e vai dar 0,45%. Então essa é uma forma de produzir solução hipotônica em lugares em que eu não tenho solução hipotônica. Para que eu possa, obviamente, fazer isso aqui, para que eu possa administrar essas soluções, eu tenho que partir para fórmulas, que eu vou mostrar agora. Antes de entrar nessas fórmulas, é importante entender as opções de diuréticos que eu posso fazer. Tem os diuréticos de alça, que é a furosemida, o famoso Lasix. Ele inibe o NK2Cl na alça de N. E eu posso fazer então de 1 a 2 ampolas EV, eu posso repetir de 1 em 1 hora. Diurético tiazídico e hidroclorotiazida também posso fazer por via oral, 25 a 50 mg. Tem lugares em que não tem furosemida e tem hidroclorotiazida, então pode ser uma oportunidade. Diuréticos, eu coloquei aqui tiazídicos, mas também era para eu colocar os poupadores de potássio, que é a espironolactona, que ele é um inibidor do receptor de aldosterona. O que é que a aldosterona faz? Ela estimula canais de sódio no túbulo coletor. E isso, então, isso dificulta a reabsorção de sódio. Então, o paciente acaba perdendo sódio e água. É ótimo também para fazer, é o famoso aldactone. Só foi um erro de formatação aí. Lembrando que a velocidade de acrescentar sódio naquele paciente que é hiponatrêmico era de 0,5 a 1 mEq por hora. No paciente hipernatrêmico, a velocidade de diminuição é de 0,5 a 1 hora e de 8 em 24 horas. A mesma coisa para a hiponatremia, só que aqui são abordagens diferentes. Enquanto lá é para aumentar, aqui é para diminuir. Mas como é que eu vou fazer esse paciente? Eu vou dar sódio à toa para ele? Não, eu tenho que fazer a pergunta. Como saber quanto de solução salina 0,45%, que é o soro fisiológico 0,45%, altera o sódio? Eu tenho que utilizar a fórmula de Adroguet. Sódio da infusão menos sódio do paciente dividido pela água corporal total mais 1. Que é a água corporal total? Está aqui também, mesma coisinha lá vista na hiponatremia. Vamos dizer que é um paciente idoso, homem idoso. Então, vamos dizer aqui, quanto é o sódio da infusão num paciente quanto é o sódio da infusão? É quanto de sódio tem 0,45%, tem 77 mEq, então coloca aqui 77, que é o padrão, menos um sódio do paciente, vamos dizer que deu 151, coloca aqui 151. Vamos dizer que é um homem de 70 quilos, 70 vezes meio vai dar 35, mais um que é da fórmula. Isso aqui vai dar menos 74 dividido por 36. Acredita em mim, vai dar porque 1 litro de solução salina 0,45% vai reduzir em 2 mEq o sódio do paciente. E aí tu tem que partir para as regras de 3. Vamos lá. 1 litro de solução salina 0,45% reduz em 2 mEq o sódio do paciente. Então, eu quero reduzir 11. De onde veio esse 11? Ele não está com 151. Tu queres colocar esse sódio para normalidade, vamos dizer assim. Quanto é a normalidade do sódio? 135 a 145. Vamos dizer que tu queres gerar uma alteração desse sódio para 140. Se ele está em 151, para ele chegar em 140, ele tem que perder quanto? 11. Então, quanto que eu preciso de solução para perder 11 mEq? Eu coloco aqui X. Isso aqui vai dar 5,5, que vai dar 5.500 ml. É o que ele tem que fazer para reduzir em 11. Mas eu vou fazer isso aqui em quanto tempo? Tenho que fazer outra regra de 3. Lembra? 8 mEq é o máximo que eu posso fazer em 24 horas. Só que ele quer reduzir 11 mEq. Então, quanto que eu vou fazer 11 mEq? Em quantas horas vão dar? Em 33 horas. Então, para eu fazer 11 mEq, eu tenho que ter pelo menos 33 horas. Eu quero fazer quanto de volume? 5.500 ml. Então, eu vou dividir 5.500 por 33. Isso vai dar 167 ml por hora. É o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar dosando sódio de 6 em 6 horas para ter uma abordagem contínua desse paciente. Tá? Lembrando que tanto na hiponatremia quanto na hipernatremia,
A alteração de sódio sempre tem causa. Então, após a estabilização dele, tenta investigar. E são dezenas de causas. Eu vou trazer uma próxima aula para hiponatremia e hipernatremia falando apenas das causas. Uma coisa muito objetiva, que não é preciso nem você decorar. Você pode consultar muito bem quando o paciente está estabilizado, porque são muitas e muitas causas. É isso, então, muito obrigado.